Amigos, antes do jogo eu entendia que era muito difícil do Corinthians ganhar do Internacional, porque o Corinthians é o pior Corinthians do século, pelo menos no meu entendimento, e é. O Corinthians realmente jogou mal. Ele, contra o Internacional, nesta noite de sábado, ele foi tão somente aplicado, correu o jogo todo. Marcou, brigou, lutou, coisa que não fez em outros jogos. E quando há um ou dois jogadores com qualidade e há uma tentativa de superação diante de uma equipe como a do Internacional, que não é formada por jogadores talentosos, mas também de muita aplicação e muita intensidade, é possível vencer. E havia também um outro ingrediente que eu coloquei antes do jogo, Internacional e Corinthians, Corinthians e Internacional, que poderia mobilizar, modificar e pregar uma peça no Internacional, o Corinthians, por este viés que eu apresentei. Mas antes de recordar, eu quero fazer um pedido para você. Ativa o sininho, te inscreve no nosso canal, participa do nosso canal, traz o teu comentário, compartilha com os amigos. Eu sou o Darcy Filho. E o Corinthians venceu o jogo por 1-0, fazendo o gol cedo, no primeiro tempo. E ao final do jogo, a explicação, algumas pelo lado do Inter, é de que o Internacional estou desconcentrado, entrou em campo desconcentrado e ao levar o gol cedo não teve tempo de se recuperar. Não, esta máxima é mais uma das tantas que engana o torcedor. Quanto mais cedo você sofre o gol, mais tempo você tem de reagir. Ponto final. Você só não reage num jogo de futebol quando o gol é feito no último minuto dos descontos. Aí não há chance de mais nada. Mas, no primeiro tempo, toda a possibilidade de reação. O Internacional não teve, dominou até, teve mais posse de bola o Internacional. Mas como eu não canso de repetir, o poeta já disse, bola na trave, posse de bola não altera o placar. Então, permaneceu 1-0 para o Corinthians, e a vitória corintiana, olha, foi uma das raras vitórias do Corinthians nesse campeonato. Mas o que eu levantei antes do jogo e procurei colocar para vocês é de que havia no Corinthians muita gente que conhecia o Internacional, conhecia como conhece o Internacional, especialmente a forma do Internacional se portar dentro de campo quando enfrenta uma dificuldade mais forte, mais decidida, mais corajosa. Os atletas que jogam no Corinthians e que já passaram pelo Grêmio. E ali eu ainda não acrescentei o nome do treinador, que já passou pelo Grêmio, e do preparador físico, que já passou pelo Grêmio. Então, neste jogo de hoje, o Corinthians foi praticamente uma filial do Grêmio. 6 profissionais que atuaram no jogo já estiveram trabalhando no Grêmio e, consequentemente, conhecem o Internacional e conhecem bem, sabem fazer um enfrentamento, especialmente quando estão em desvantagem. Quem são? Olha, o Cássio, o Fábio Santos, o Luan, o Ramiro, o Mancini e o preparador físico, o Flávio Oliveira. O Flávio Oliveira, com 1 mês de trabalho, já deu uma outra cara física, no aspecto físico para o Corinthians. Este é um bom preparador físico. Esteve no Vasco, saiu, foi para o Mirassol e do Mirassol para o Corinthians com o Mancini. Ele é um bom preparador físico, sim, Flávio Oliveira. Ele deu uma outra cara, uma outra forma. O Corinthians, ele já correu mais. A preparação física, você demora para construir, como demora para destruí-la. É um processo aí que leva de 3 meses, pelo menos, para que tudo entre nos devidos lugares, nos eixos, como se diz, ou que se perca totalmente aquela possibilidade, aquela força que tinha. Mas com 1 mês de trabalho você já consegue dar um norte daquilo que você pretende e foi o que obteve o Flávio de Oliveira. O Internacional hoje é o perder para o Corinthians, uma equipe fraca que não ganhou de ninguém de expressão no Campeonato Brasileiro. O Internacional deixou de conquistar o primeiro turno da competição, está ao lado do Flamengo, e aí já está dividindo, o Flamengo joga amanhã, o Atlético Mineiro tem mais 2 jogos, e abriu a possibilidade até para o São Paulo, que tem 4 jogos para realizar, passar à frente do Internacional. Então, não acredito que no primeiro turno o Internacional vá conquistar essa posição, é muito difícil, é preciso muita combinação de resultado para que isto seja reafirmado. O Inter, portanto, não foi bem, deixou escapar esta possibilidade. Agora, no retorno, é hora de buscar a liderança outra vez
e de mantê-la até o final. O Internacional é um time intenso, por vezes, outras vezes nem tanto, mas não pode no retorno. Não é perder para o Flamengo ou empatar com o Flamengo. Não é perder para o Corinthians ou empatar com o Corinthians. O Corinthians até chega a ser problema porque o Corinthians não tinha ganho de ninguém. Mas não pode com o Goiás, com o Fortaleza. Este é o problema. Este foi o problema do Internacional. Este foi o problema do Inter. Contra os menores, o Inter não somou pontos. E estes são pontos irrecuperáveis. E ainda teve o Galhardo expulso no jogo desta noite contra o Corinthians. A sorte é que o próximo jogo é em casa contra o Curitiba, que também ganhou hoje, Curitiba 1-0 e tal, mas foi do Atlético Goianiense e saiu da zona do rebaixamento. Daqui para frente é o seguinte, os jogos são cada vez mais difíceis, porque serão muito mais disputados, ao contrário do que se diz, de que as equipes se desmancham no retorno. Não, não. Quem busca e quem tem objetivos pegará muito mais sempre e à medida que a competição chega ao final. Um abraço.